Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, capítulo 2. É o primeiro livro da lista dos 12 profetas menores, para facilitar aí para você achar. Temos os 5 maiores, 5 livros: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Aí vem então Oséias. Capítulo 2. Eu vou ler a partir do versículo 2. Repreendei vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a deixe despida e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate à sede, e não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se adornou as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. O 14, vamos ler juntos? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto,
e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. 21, vamos juntos? Naquele dia obsequioso aos céus e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo. Ele dirá, tu és o meu Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus eterno, exaltado seja o teu nome. Eis aqui uma porção da tua igreja, da noiva de Cristo, reunida em teu nome, certos de que foi o Senhor quem nos trouxe aqui, para oferecer-te um culto solene, Senhor, apresentar nossas orações, nossos louvores, nossa contrição, os nossos rogos e súplicas, dentre os quais que fales conosco, Senhor. Em Cristo Jesus te imploramos que tudo o que aqui for feito seja dirigido pelo Senhor, mediado pelo Senhor, para tão somente a glória do Senhor. Receba-nos diante do Senhor e dispense graça sobre nós, à medida que fala conosco, Senhor. Nós carecemos ouvir a tua voz, nossa alma tem sede de ti. A tua palavra é capaz de aprumar nossa alma, endireitar nossos passos, purificar nosso coração, nos tornar utilizáveis pelo Senhor, instrumentos santos nas tuas mãos. Usa-nos, Senhor, fala conosco. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós já aprendemos, meus irmãos, que Cristo Jesus possui o de profeta, de sacerdote e de rei. Como sacerdote, Jesus é aquele que intercede pelo povo. É como se ele estivesse de costas para o povo e de frente para o Senhor, levando as necessidades do povo em relação ao Pai. Dentre os muitos exemplos que eu poderia usar, na cruz, a sua primeira palavra na cruz, demonstrando claramente ali a sua intercessão pelo povo. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Algumas horas antes, registrado no Evangelho de João, capítulo 17, nosso Senhor faz a sua famosa oração sacerdotal, em que ele roga em favor do seu. Não rogo somente por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, por semelhante modo, intercede por nós à direita do Pai, e é assim que ele exerce o seu ofício de sacerdote. Como rei, ele é quem governa.
governa todas as coisas, mostrou a sua autoridade sobre doenças, mostrou a sua autoridade sobre principados e potestades, mostrou a sua autoridade sobre a própria morte. E como profeta, ele é aquele que fala da parte de Deus ao povo. Enquanto o sacerdote está de costas para o povo, diante do Senhor, para levar as necessidades do povo ao Senhor, o profeta faz ao contrário, ele está de costas para o Senhor, representando o Senhor ao povo. Cristo é que é o sacerdote, Cristo é quem é o profeta. Mas, e como profeta, para confirmar isso, dentre muitos outros, Mateus, que Jesus diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Pai se não for por meio de Cristo. Se o ofício de profeta ou a função de profeta é falar da parte de Deus, das coisas concernentes ao Senhor para o povo, ninguém pode fazer isso exceto Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é o profeta. Nós sabemos também pelas Escrituras que o nosso Senhor Jesus Cristo executa os seus ofícios de sacerdote, de profeta e de rei, é sua vida e sua obra. Jesus não foi simplesmente um mestre que anunciou palavras corretas ou anunciou a mensagem de Deus, revelando-nos as coisas outrora secretas lá da eternidade, apenas em palavras. Certa ocasião, quando está se despedindo dos seus discípulos, ele diz assim muito claramente: eu e o Pai somos um, creia ao menos pelas minhas obras. Ele não diz pelas minhas palavras, era vida e obra. Ele devia ser ouvido e atendido por suas palavras, mas ele poderia também ser visto e seguido pelos seus passos, pelas suas atitudes. Esses ofícios de Cristo foram compartilhados com homens. Nós vamos encontrar nas Escrituras sacerdotes humanos. Nós vamos encontrar nas Escrituras o quê? Sacerdotes humanos, que são co-participantes desse ofício. O sacerdote é Cristo, o sumo sacerdote é Cristo, e ele permitiu, chamou, vocacionou alguns homens ao longo da história para que copa de Cristo. Então nós vamos encontrar nas Escrituras os sacerdotes que intercedem em favor do povo, que oferecem sacrifícios em favor do povo, que levam as súplicas do povo em direção a Deus. E nós vamos encontrar também profetas, que são coparticipantes desse ofício de Cristo. Eles falam da parte de Deus, porque Cristo lhes deu esse privilégio de coparticiparem. Ele não transferiu o seu ofício profético, ele compartilhou, para que alguns homens pudessem, de maneira limitada e imperfeita, de alguma forma, revelarem alguma coisa acerca dos céus para nós. Da mesma forma que Cristo compartilhava da parte de Deus através da sua vida e da sua obra, os profetas humanos, ou seja, os coparticipantes desse ofício, também deveriam transmitir os ensinos à parte de Deus na sua vida e na sua obra. Qualquer seguidor do Senhor
qualquer religioso que seguisse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, deveria transmitir a palavra de Deus através da mensagem, através da fala, mas através da sua vida e da sua obra. Quando nós observamos os profetas humanos, nós, para compreendermos melhor suas mensagens, nós precisamos levar em conta quem eram, como viviam, o significado de seus nomes, a sua família e muitos episódios que eles estão envolvidos, que envolvem a sua vida, os momentos de ventos favoráveis do profeta e dos ventos contrários. Tudo que eles viviam era instrumento de Deus para auxiliar na compreensão daquilo que Deus queria revelar. Ou seja, o que os profetas dizem para nós? Vamos ler o que eles escreveram, mas vamos dar uma atenção especial a como eles viviam, as experiências da sua vida, e assim a mensagem fará um pouco mais sentido para nós. Por exemplo, nós lemos agora um capítulo inteiro do livro do profeta Oséias. Se eu não tiver noção quem era Oséias, como vivia Oséias, as experiências de Oséias, eu não vou compreender direito a mensagem de Oséias. Tem um comentarista bíblico: provável e reprovada, perversa, pecaminosa, e tantos outros adjetivos que pudesse colocar aqui, porque infidelidade, meus amados irmãos, é algo terrível em qualquer cultura. Infidelidade é um daqueles preceitos que Deus gravou no coração do ser humano, que mesmo povos que nunca ouviram falar do Deus da Bíblia, que nunca tiveram contato com a Escritura, têm esse preceito como algo valioso. As ciências humanas confirmam isso. A infidelidade é algo inconcebível até em sociedades e culturas poligâmicas. Se aceita ter 2 até 3 esposas, 4 esposas pode ter, mas não pode ter amante. A infidelidade é inaceitável, até mesmo para aqueles que não conhecem os preceitos do Deus da Bíblia. Para aqueles que conhecem o Deus da Bíblia, então, é algo mais aterrorizante ainda. Mas não é uma coisa que talvez nos aterrorize tanto assim. A gente ouve falar, a gente ouve muitas composições melódicas narram a alguém que passou por uma experiência dolorosa de infidelidade. A gente ouve músicas assim que relatam o sofrimento de alguém, seja lá na bancada de um bar, falando sobre o sofrimento que estava vivendo para o garçom. Tem músicas que falam disso. As pessoas que vão desaguar as suas mágoas, os seus sofrimentos de terem passado por uma experiência como essa, na bebida e tantas outras situações, o mundo canta essa dor. Mas talvez para nós não seja assim uma dor tão doída. Talvez não haja em nós tanta sensibilidade em relação a isto. E talvez não houvesse nem no profeta. O profeta tem a incumbência de chegar para o povo e dizer: vocês são infiéis. Mas o profeta não pode ensinar só em palavras, é pouco. O profeta não pode simplesmente transmitir um recado, um conhecimento, dizer como isso entristece o Senhor, essa postura de infidelidade do povo. O profeta precisava passar por uma experiência como essa, para que ele pudesse então ter um coração adaptado ao coração do Senhor. Algumas vezes nós olhamos expressões bíblicas como em Davi, por exemplo, homem segundo o meu coração,
E nós até desejamos, Senhor, queríamos ter um coração segundo o teu coração. Aqui Deus está adequando o coração de Osés ao seu próprio coração. Você quer ver como eu vejo? Ver como eu vejo. Você precisa sentir como eu sinto, para que você possa compartilhar com alguma integridade, alguma inteireza a minha mensagem ao povo. Então eu vou adequar a sua mente, eu vou adequar o seu coração, a sua mente à minha mente e o seu coração ao meu coração. Antes de falar ao povo, Deus fala ao profeta. Antes de abrir os olhos do povo, Deus rasga o coração do profeta. Deus age primeiro no profeta, para que ele possa ser melhor utilizado pelo Senhor, para que a sua mensagem seja um pouco mais eficaz. Nós encontramos aí no capítulo 1, no versículo 2, como tudo começou. Diz assim o texto: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição. Capítulo 1, versículo 2, eu li a parte A do versículo. Quando pela primeira vez, primeira coisa que Deus foi falar com o profeta, primeira mensagem, primeiro contato, próximo com Deus, Deus apresenta uma tragédia para ele. É o que eu disse, a revelação inicial da prostituição de Gomer, que vai simbolizar a própria prostituição e infidelidade do povo, vai culminar em juízo e serve para revelar o grande amor de Deus. Vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição. Como, Senhor? Se eu sou profeta, eu perguntaria: como, Senhor? Só pode repetir, por favor? Eu não consegui entender direito. Não é para eu casar no Senhor? Escolher uma moça temente a Ti, que ame o Senhor, que vive segundo a Tua palavra? Ele tinha que confiar, ele tinha que crer e tinha que confiar. É difícil, irmãos, quando muitas vezes a palavra do Senhor a nós, ela não é compreendida naquele momento. Algumas questões até mais sutis são menos compreendidas, quanto mais uma ordem como essa. Se o Senhor mandou pular, não é para perguntar quando, é para pular. Não é para ficar questionando, mas é isso, Senhor? Algumas noites, esse homem de Deus não encontrava sua esposa. Ele olhava no seu leito: onde está a minha esposa? Ele questionava ao Senhor: onde está a minha esposa, Senhor? E a resposta está nos braços de outros homens. Que dor! Moldar um coração, meus irmãos, é doloroso. Moldar vontades e preferências é doloroso, porque nós gostamos, nos alegramos e nos agradamos daquilo que nós queremos e desejamos. Todas as vezes que o Senhor apresenta a sua vontade e essa vontade é contrária à minha, Ele precisa quebrar minha vontade, mortificar o meu ser. O que fazer, Senhor? A minha esposa que não está aqui está nos braços de outros homens. O Senhor dizia para ele: vai buscar sua mulher, mesmo nos braços de outros homens. O que a tua esposa faz com você é o que o meu povo faz comigo. Eu fico imaginando, irmãos,
o norte, o povo do norte, o povo de Israel, que muitas vezes aqui no livro é chamado de Efraim, um comentário aqui histórico, Efraim na realidade não era uma das 12 tribos, né? Ruben, Gade, Asser, Dan, Naftali, José, Judá. Efraim não era uma das 12 tribos, mas Efraim e Manassés receberam herança como se fossem filhos de Jacó. Efraim era filho de José. Você não vai ver falar tribo de José. Quando Josué vai distribuir as tribos, a terra entre as tribos, não tem tribo de José, tem tribo de Manassés e tribo de Efraim, que eram filhos de José. Então aqui algumas vezes Deus chama o povo do norte de Israel, que era comumente chamado, e outras vezes é chamado de Efraim, certo? No reino do norte, nas tribos do norte, apenas 2 profetas nasceram nessa região. Todos os outros profetas nasceram no sul, em Judá, no território de Judá. Aqui apenas Jonas e Oséias, os 2 únicos. E há um terceiro profeta que nasceu no sul, Amós, que vem pregar no reino do norte. A mensagem dele é dura, insensível, e ele fala com a corte, fala com os sacerdotes, fala com o rei, fala com a diretoria, e é expulso de lá. Fica lá alguns dias, provavelmente. Oséias passa mais de 40 anos falando com esse povo. Por que que a mensagem de Oséias, ela vem regada a muita compreensão e sensibilidade com o povo? Porque quando ele chegava na praça para falar com o povo, ele não só falava assim: ó povo infiel que abandonou o Senhor. Quando ele ia falar com o povo, ele se lembrava da sua esposa amada e querida, que muitas vezes ele ia olhar e não a encontrava no seu leito, e ele não conseguia largá-la, porque o Senhor colocou em seu coração um amor que fazia com que ele fosse todas as vezes buscá-la de volta. Ainda nesse versículo que eu li do capítulo 1, agora eu vou lê-lo todo, o versículo 2, capítulo 1, verso 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Consegue ver agora, Oséias? Consegue sentir agora, Oséias? Então vá agora e fala ao meu povo. Capítulo 2, versos 5 e 8, ele está falando com o povo. Enfim, verso 5: pois sua mãe se prostituiu. O profeta está falando com a nação. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz a nação diz o quê? Irei atrás de meus amantes. Os amantes do povo eram outros deuses, era Baal, era Baalins. E como que eles se prostituíam? Se prostituíam dessa forma: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água. São os meus amantes que me dão pão e água. São os meus amantes que me dão a minha lã e o meu linho. São os meus amantes que dão o meu óleo e as minhas bebidas. No verso 8: ela pois não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Eu que sou o sustentador, eu que sou o protetor, eu que sou o Deus providente, que os amparo, que os sustento com a minha destra fiel, e eles estão usando os benefícios que eu dei para eles, para usar com Baal.
estão transferindo a glória que deveria ser atribuída a mim, a Baal e aos Baalins. Esse povo é infiel, é como uma prostituta, uma esposa prostituta, que larga o seio do seu marido, larga a presença do seu marido e vai se prostituir com amantes. O texto revela para nós também o juízo. Esse tipo de postura, esse tipo de comportamento, não atrai outra coisa senão o juízo. Novamente, a família do profeta, a vida do profeta serve como instrumento para melhor compreender a mensagem que Deus queria transmitir. Aí no capítulo 1, eu vou ler do 3 até o 6. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. O primeiro filho que Oséias tem com Gomer, Deus é quem escolhe o nome. Coloca o nome de juízo, porque eu vou trazer juízo. Verso 5: naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Ou seja, o nome do filho do profeta tinha o nome de um lugar, de uma localidade, e é lá nessa localidade onde eu quebrarei o arco de Israel. Lá vai ser o lugar onde a minha sentença, o meu juízo vai alcançá-los. Então você vai ter o nome dessa profecia no seu filho. Toda vez que você chamar o nome do seu filho, você vai se lembrar da promessa que eu estou fazendo de julgar o povo lá naquele lugar. Verso 6: tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. É assim que a filha dele chamava: ô desfavorecida, por favor, traz um copo d'água para mim. Ô desfavorecida. Por que eu dei o nome para você de desfavorecida? Porque essa é a casa de Israel. Quando alguém perguntava para o profeta: qual é o nome da sua filha? Minha filha se chama desfavorecida, porque essa é a mensagem que eu tenho que dar para vocês, ó povo de Israel. Ainda, verso 8 e 9: depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho, o terceiro. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Não há como agradar a Deus vivendo dessa maneira. Não há como, de alguma forma, vivendo de maneira dissoluta, reprovável, indigna, agradar a Deus. O que agrada a Deus é a santidade, é a pureza, é a integridade. Isso agrada ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim: não apagueis o espírito. Nossa conduta reprovável muitas vezes proporciona um apagar do espírito. O apóstolo Paulo que diz isso, não sou eu. O mesmo apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Na mesma carta que ele diz lá no capítulo 1, que nós recebemos o Espírito Santo como penhor da nossa herança, ele vai dizer lá no capítulo 4, não apagueis o Espírito. E se você observar o capítulo 4 em diante, o apóstolo Paulo está falando sobre a conduta do povo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ele vai condenar a hipocrisia, vai condenar a falsidade, vai condenar a mentira, vai condenar o furto, vai condenar
aquela velha postura, aquele velho homem, aquela velha roupa que precisa ser despida e assumida uma nova postura. Isso vai acabar mal, essa conduta de pecado, de perversão vai acabar mal. Pode parecer que Deus não está vendo, pode parecer que esse juízo é demorado, porque como toda perversão, ela vai de forma crescente. Ninguém rouba 1 milhão sem não roubar uma moeda, e foi uma moeda, não aconteceu nada, vão 2, não aconteceu nada, vão 3, e assim vai até chegar a valores vultuosos. A degradação e a corrupção, ela é assim progressiva. Aqui podia parecer que o juízo não viria, mas o juízo veio. O texto que nós lemos hoje aqui, do Salmo 32, o rei Davi, depois de insistir numa conduta reprovável, depois de insistir em andar de maneira indevida, inadequada, pecaminosa diante do Senhor, que as coisas acabaram mal para ele, com juízo. Então ele escreveu o Salmo 32, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Enquanto eu calei os meus pecados, parecia que nada ia acontecer, mas num determinado momento em diante, os meus ossos se envelheceram, eu comecei a sentir dores no meu corpo, porque a minha alma estava manchada, meu coração estava impuro diante do Senhor, meus olhos contemplavam aquilo que entristecia o Senhor, minhas mãos apalpavam aquilo que desagradava ao Senhor, meus pés trilhavam caminhos ofensivos ao Senhor, enquanto calhei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Eu não percebia, mas era a tua mão que pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, minha força se esvaiu de mim. Todo o meu vigor, toda a minha fortaleza se esvaiu de mim. Fiquei minguado, fraco, incompetente. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O juízo, meus irmãos, de Deus, não é para o seu povo, não é simplesmente uma condenação vingativa e perversa. Devemos procurar viver de tal maneira, dependendo da graça de Deus, para não termos de passar por juízo. Mas somos fracos e falhos. O mesmo apóstolo Paulo, que mencionei aqui anteriormente, que faz o imperativo aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito, e aos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados com o penhor da vossa herança. Ele também disse: quem pensa estar em pé, veja que não caia. De várias formas e várias maneiras nós podemos incorrer em uma conduta que ofenda ao Senhor e atrair a justa correção de Deus. Nós vimos aqui no capítulo 2 e vemos ao longo da Escritura que o juízo do Senhor em relação ao seu povo visa frustrar os maus caminhos,
visa impedir que se continue a caminhar naquele caminho de morte. É o que nós lemos aqui no capítulo 2. Por exemplo, verso 6. O profeta diz o seguinte: portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, contra a nação, para que ela não ache as suas veredas, não ache os seus caminhos. Mas por que isso? Por que esse julgamento? Por que esse juízo? Por que essa disciplina? Por que cercar com espinhos o caminho? Por que levantar um muro contra a nação, para que ela não encontre as suas veredas ou os seus caminhos? É porque no versículo 5 diz aí: pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes. É isso que a nação quer fazer, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Eu vou colocar espinhos para que vocês não continuem indo lá. Eu vou levantar um muro para que você esteja impedida de ir atrás dos seus amantes, ir atrás dos Baalins e se prostrar diante de Baal. Eu vou impedir você de encontrar a sua vereda, encontrar o caminho que conduz à perversão. Esse juízo é bênção, essa frustração é maravilhosa. Esse juízo do Senhor que rompeu aquele relacionamento é bênção. O juízo de Deus que fez aquele emprego ser perdido é bênção. Aquela entrevista que não deu certo é bênção. O juízo de Deus para o seu povo tem que ser visto como boa ação de Deus na sua própria vida. Olha o verso 9: portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. O verso 11: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias do Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas, ou seja, seus pendentes, suas joias, e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Eu vou secar as fontes que eu dou a você, porque enquanto vocês as recebem, vocês estão tributando isto ser favor dos Baalins. Então eu vou cessar, eu vou envergonhar vocês, vou deixar vocês passarem por carências e necessidades, vou desnudar vocês, para vocês perceberem, saberem que esses falsos deuses, esses amantes não podem dar nada para vocês. Eu é quem sustento vocês. Então essa tribulação que vocês passarão é para abrir os olhos de vocês, é para trazerem vocês para perto de mim. E aí o verso 14, que é uma transição entre o que eu estou falando do juízo, e já vai emendar no terceiro argumento. O verso 14, Deus diz assim, finalizando o juízo e já apresentando também uma saída desse juízo. Portanto, vamos ler junto o 14? Eu espero você abrir lá, se você tiver, o verso 14. Se você tiver com a sua Bíblia, aí você risca ela, marca esse versículo. O 14, vamos? Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Terceiro, a infidelidade, o juízo e o amor em Oséias. Primeiro, a infidelidade revelada.
segundo o juízo, como consequência dessa infidelidade. E agora a grande mensagem do Senhor, a grande mensagem que Deus tinha para o povo, e que o Senhor fez com que o profeta primeiro experimentasse isso, agora pode então ser transmitida. Esse juízo que foi apresentado aqui é vontade de Deus, e a vontade de Deus, meus irmãos, é sempre boa. Esses espinhos vieram da parte de Deus, e são espinhos vindo da parte de Deus, é bênção. Esses muros levantados, se são muros levantados por parte de Deus, esses muros são bênçãos. Esse deserto em que o povo foi conduzido, se é um deserto do Senhor, é bênção. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo dizendo aos romanos: a vontade de Deus sempre é boa, sempre é agradável e sempre é perfeita, mas muitas vezes não se percebe como boa, agradável e perfeita. Então uma mente transformada vai olhar para o espinho e vai ver que aquele espinho é bênção de Deus, vai olhar para aquele muro e vai ver que é bênção de Deus, vai olhar para aquela enfermidade e vai ver que é bênção de Deus, vai olhar para aquelas perdas e vai ver que é bênção de Deus. Todo o deserto de Deus é bênção de Deus. Se somos povo de Deus, somos sua propriedade exclusiva, somos a nação santa, o povo que Deus ama, e é por amor que Ele faz isso por nós, é por amor que Ele faz isso. Isso vai ficar muito claro para nós, do versículo 14 em diante. Por que eu vou envergonhar vocês com a nudez? Para que vocês então reconheçam que a lã da roupa que vocês vestem, foi eu quem dei. Por que eu vou deixar vocês terem carência de comida, de bebida? Porque vocês reconheçam que eu quem dou a comida e a bebida para vocês, eu quem sacio a sede de vocês, eu é que dou o pão de cada dia a vocês. Diz aí o verso 14: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto. É assim que o povo vai se reconhecer, é assim que o povo vai se ver, porque o Senhor disse lá no verso 9: eu vou reter ao seu tempo o meu trigo. Alguém que está sem trigo. Eu vou reter o meu vinho. Alguém que está sem o vinho. Arrebatarei a minha lã e o meu linho. Vocês não vão ter gozo nas festas da lua nova. Vocês não terão alegria nos sábados. Eu vou tirar o sabor das coisas de vocês. Vocês não vão ter prazer nas outras coisas. Isso é se sentir num deserto. Isso é como se estivessem num deserto. Senhor, minha vida é um deserto. Eu olho para o lado e para o outro. Deserto, Senhor. É uma sequidão de estio. Sequidão já é sequidão, e estio também é sequidão. É para dar ênfase na sequidão. Eu vou fazer isso. Eu vou atrair vocês e vou levar vocês ao deserto. Mas nesse tempo de escassez, nesse tempo de agruras, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de lutas pesadas, de frustrações com essas coisas deste mundo, nesse tempo em que você estiver descobrindo as desilusões e as vaidades desta vida, que esta vida parecer para você como se fosse um deserto, nesse momento que eu atrair e levar você ao deserto, eu lhe falarei ao coração. O deserto para o povo de Deus é bênção. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lá no deserto lhe falarei ao coração, não só aos ouvidos. Não é uma mensagem apenas, não é só compartilhar um ensino, é falar ao coração de vocês, na profundeza da alma de vocês.
eu lhes darei dali as suas vinhas, e o vale de Acor por porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, nos dias da tua fidelidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito, naquele dia em que eu estou prometendo para vocês, diz o Senhor. Ela, a minha nação, me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Que bênção esse deserto, que bênção esses espinhos, esse muro. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, essas que estavam acabando com a colheita de vocês, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, as ameaças que vocês estavam sujeitos, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Desposar-te-ei. Na versão Nova Almeida diz: farei de você minha esposa para sempre. Acompanhe aí o 19. Desposar-te-ei comigo com justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, ou seja, prestativo, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo e ao vinho e ao óleo, e estes a Jezreel. Sabe aquele vale de morte, aquele vale aonde vocês seriam consumidos? Eu transformarei esse vale em vale de bênçãos. Jezreel, que tinha o significado de vale de morte, agora recebe o nome de Deus semeia. Jezreel, o significado de Jezreel agora significa Deus semeia. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida. Lembra a filha de Osé chamada desfavorecida? Mas eu vou me compadecer da desfavorecida. Está entendendo agora, Oséias, porque eu permiti você viver isso tudo? Por que a vida toda, mais de 40 anos, o povo chama sua filha de desfavorecida? Porque eu vou transformar o nome dela, assim como transformarei a nação. E o não meu povo, direi: tu és meu povo. O seu filho que se chamava não meu povo, agora será chamado tu és meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De repente a gente lê o capítulo desse e não consegue entender muita coisa, mas quando a gente começa a ver a vida do profeta, o que ele falou, o que ele revelou, começa a ter mais sentido para nós. Para a gente encerrar, tem alguns versículos aqui que são interessantes para nós, que revelam algo muito precioso, além de tudo que nós já vimos até aqui. O 19 e o 20, quando o Senhor diz assim: desposar-te-ei, ou farei de você minha esposa para sempre. Repete: eu farei de você minha esposa, ou desposar-te-ei comigo em justiça. Você vai ser minha esposa, mas com base na justiça e em juízo. Na sequência, depois da justiça, depois do juízo, também em benignidade e misericórdia. E aí sim, o 20: desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Essa expressão justiça e juízo remete-nos àquele no qual o Senhor Deus fez justiça e juízo, para que a partir da justiça e juízo exercidos nesse, pudesse então todo o povo
experimentar a benignidade e a misericórdia e a fidelidade. Jesus Cristo. Cristo. Essa região do norte, que foi escassa de profetas, apenas 2 profetas nasceram nesse lugar, e um deles, boa parte da sua mensagem era para estrangeiros, para Nínive, que foi o caso de Jonas. Esse povo que viveu à mercê de reis idólatras e pecaminosos, é visto como uma região que vivia em trevas. Era uma região tida como vivia em distanciamento do Senhor, em escassez de espiritualidade e relacionamento com o Senhor. O outro profeta diz que essa mesma terra que vivia em trevas veria grande luz, porque um filho se vos daria. O profeta Isaías fala que a terra de Naftali, a terra de Dan, de Naftali, a Galileia dos gentios, seria o lugar aonde resplandeceria a luz do prometido, do Cristo de Deus. Então, no Cristo de Deus, o Senhor puniu toda a injustiça, puniu todo o pecado e toda a infidelidade. Cristo Jesus absolveu toda a condenação do povo de Deus, de outrora, de hoje e dos que ainda virão a crer nele. Em Cristo Jesus, Deus se faz justo e justificador, porque ao mesmo tempo que Ele faz a justiça se cumprir, Ele de fato faz tudo isso, e faz sua ira repousar em Cristo Jesus, e a partir do pagamento da dívida em Cristo Jesus, então se inaugura a justificação, porque todos os demais, todo o povo de Deus, desses dias e de outros dias, estão agora justificados pela justiça que foi imputada a cada um de nós. A justiça foi imputada a nós, a justiça era de Cristo, Cristo era justo, e nós agora fomos declarados justos, porque a justiça se cumpriu, a dívida foi cobrada de Cristo, então nós não devemos mais. É por isso que eu farei de vocês esposa para sempre, em justiça e juízo, também em benignidade e misericórdia, e em fidelidade vocês conhecerão o Senhor. Toda infidelidade redunda em juízo, o juízo que recaiu sobre Jesus Cristo. E aí nós encontramos a grande expressão do amor de Deus. Eu não sei as experiências das nossas vidas, como nós podemos fazer um alinhamento com isso, com a própria experiência de Oséias. Mas quando Oséias praticava perdão com a sua esposa, quando Oséias expressava amor, quando demonstrava perdão pela infidelidade da esposa, quando expressava amor pela infidelidade, pela esposa infiel, quando demonstrava essas e tantas outras virtudes, ele estava revelando para a própria esposa Deus. Muitas vezes nós queremos falar sobre Deus, mas a nossa fala muitas vezes não é acompanhada de práticas que adoçam essas palavras, que confirmam essas palavras. Nosso Senhor Jesus Cristo abominou essa conduta dos fariseus, que falavam, que ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam, ainda que as suas palavras fossem corretas e bíblicas, porque eram versados na palavra, não eram acompanhadas de vida. Eles eram como sepulcros caiados, havia uma pintura na aparência deles, havia uma melodia no que falavam,
mas quando se observava a vida deles, era um cheiro podre de morte, porque eram hipócritas. Não é pelo que nós falamos, mas é por quem somos, é como vivemos. É assim que a infidelidade é muitas vezes desnudada. É assim que é o amor de Deus revelado. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Mulheres, sede em tudo submissa aos vossos próprios maridos. E ele termina esse trecho dizendo: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E esse mistério é parcialmente revelado quando olhamos um casal que vive segundo os preceitos do Senhor. Como conhecer sobre o amor de Deus? Vendo uma família que vive segundo os preceitos do Senhor. Uma casa como essa, que tinha uma filha chamada desfavorecida, um filho não é meu povo, uma mulher prostituta, nós ainda vemos a graça, vemos misericórdia e vemos o amor de Deus. Que o Senhor permita que a nossa casa e o nosso lar também sejam vistos a graça e a misericórdia de Deus. Eventualmente uma infidelidade, eventualmente um erro, eventualmente uma falha, eventualmente uma fraqueza, eventualmente uma ofensa, eventualmente um pecado. Mas quando surgirem essas coisas, que o Senhor então nos mostre que são oportunidades para exercermos perdão, exercermos misericórdia, exercermos e revelarmos o amor de Deus em Cristo Jesus, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Que a nossa vida, como a do profeta Oséias, seja enfrentando as intempéries deste mundo, seja encontrando os oásis de Deus, seja um local oportuno para que o Senhor seja conhecido.